Salve, salve alunos do sétimo ano! Vamos começar aí então a videoaula do capítulo 1 da unidade 6 que vai falar sobre o domínio dos espanhóis aqui no continente americano. Na aula anterior nós vimos as três principais civilizações pré-colombianas, as civilizações que se constituíram aqui na América antes da chegada dos europeus, mais precisamente dos espanhóis aí que foram incas, maias e astecas. Vocês têm aqui todos os conceitos a serem assimilados. E aqui a gente começa então o nosso capítulo falando sobre a conquista do Império Azteca. Quem destruiu, né? Quem realmente conquistou o Império Azteca. Nós podemos ver aí que no ano de 1519, o espanhol Hernán Cortés ele vai partir de Cuba para o atual México, com aproximadamente 500 soldados, cavalos, canhões e pouquíssimas armas. Ele domina o Império Azteca, que contava com aproximadamente aí 500 mil homens e ele somente com 500 soldados. No primeiro momento, os astecas conseguem resistir aí ao ataque espanhol, mas Cortés reorganiza os seus homens e recebe o apoio dos povos inimigos dos astecas. O que os espanhóis fazem então, ou melhor, o que Hernán Cortés faz então, é aliar-se aos povos inimigos, os povos autoctones, os povos que viviam ali na região da América Central, que eram inimigos dos astecas. Em agosto de 1521, o Império Azteca ele chega aí ao seu fim. No período de 3 anos, de 1519 a 1521, os espanhóis vão destruir a cidade azteca, podemos dizer a capital azteca, a cidade de Tenochtitlan. Os espanhóis então começam a explorar a mão de obra aí dos astecas que sobreviveram a esse genocídio. O genocídio é quando você tem aí a morte, o assassinato de um grupo étnico, que eram os astecas. Com relação ao Império Inca, ele foi destruído aí pelo espanhol Francisco Pizarro, que chega aqui no continente americano no ano de 1502, acompanhado de um pequeno exército. Ele vai atravessar o continente rumo à costa do Oceano Pacífico, em direção ao sul em busca de minerais, riquezas minerais, ouro e prata, basicamente. No ano de 1532, na região do atual Peru, Pizarro ele vai encontrar um império que já estava em decadência, que era o Império Inca. Com a morte do Sapa Inca Huayna Capac e de seu herdeiro direto, atacados por varíola, nós vamos ter aí uma disputa entre dois irmãos para assumir o trono Inca, Atahualpa e Huáscar. O conflito ele vai ser vencido por Atahualpa, mas a divisão do povo vai provocar a sua morte e a sua destruição. Pizarro vai se aproveitar dessa situação de disputa interna pelo poder aí do Império Inca. Pizarro ele contava com aproximadamente 180 homens, 27 cavalos e vai se dirigir à cidade de Cajamarca, onde ele vai aprisionar aí Atahualpa, que havia assumido o poder numa disputa com seu irmão Huáscar. Apesar da superioridade numérica dos Incas, com aproximadamente 80 mil homens, Pizarro vence esse povo auxiliado por canhões e armas de fogo. 6 mil Incas no primeiro momento foram mortos e nenhum espanhol morreu nesse primeiro confronto. As cidades de Cusco e Quito, que eram duas grandes cidades incas, foram tomadas pelos espanhóis. No ano de 1535, Pizarro ele funda a Cidade dos Reis, que é a atual cidade de Lima, capital do atual Peru. A Cidade dos Reis ela vai se tornar aí a capital do vice-reino do Peru. Lembrando que os espanhóis, quando começaram a colonizar o continente americano, dividiram aí os seus territórios em vice-reinos. Em 1572, os espanhóis eles vão prender e matar o último líder da resistência inca, que é aí Tupac Amaru. A morte dele foi horrível. Ele teve braços e pernas amarrados por cavalos e os cavalos puxaram seu corpo, destroncando todo o seu corpo. Nos primeiros 50 anos do domínio espanhol aqui no continente americano, aproximadamente 6 milhões de indígenas
foram assassinados, não morreram, foram assassinados, vítima da violência dos espanhóis, da escravização e das doenças transmitidas aí pelos europeus. Eu trouxe aqui nesse slide para vocês algumas causas do domínio espanhol sobre os povos que já viviam aqui na América. Quais foram os fatores que fizeram com que os espanhóis dominassem os povos que viviam aqui na América? Primeiro, a superioridade bélica, já que os espanhóis possuíam armas de fogo e cavalos que eram desconhecidos pelos indígenas, a ajuda de aliados locais, ou seja, as populações que eram dominadas pelos astecas e incas aliaram-se aos espanhóis, e a contaminação por doenças como a varíola, tuberculose, sífilis e gripe, que enfraqueceu aí a resistência da população indígena. Existe também um fator que não é muito aceito por alguns historiadores, mas eu trouxe para vocês também, é que os astecas e os incas imaginavam que os espanhóis eles eram deuses, eles vão chegar naquelas armaduras que brilhavam ao sol. Esses indígenas então imaginavam que esses espanhóis eram deuses, por isso não se rebelaram contra eles. A partir do momento em que os espanhóis eles têm um controle do continente americano, a economia espanhola aqui na América ela vai se voltar aí para a exploração de metais preciosos, ouro e prata. Um exemplo disso, em 1545, os espanhóis vão descobrir a mina de prata em Potosí e Zacateca. Entre 1503 e 1660, os espanhóis retiraram daqui do continente americano aproximadamente 300 toneladas de ouro e 25 mil toneladas de prata. A relação dos espanhóis aqui com a sua colônia ela é pautada no chamado sistema colonial ou pacto colonial. No pacto colonial, a colônia, barulho da moto, me desculpe o barulho da rua. No pacto colonial, a colônia ela só pode estabelecer as relações comerciais com a sua metrópole, ou seja, os comerciantes que viviam aqui na América só poderiam vender para os comerciantes espanhóis, enquanto essa burguesia metropolitana, esses burgueses que viviam na metrópole, eles eram responsáveis aí por intermediar todas as relações comerciais entre colônia e metrópole, pagando aí impostos altíssimos ao rei. Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar fácil. Se um comerciante que vivia aqui na América quisesse vender parte do seu produto para um comerciante inglês, isso não poderia acontecer. Esse produto produzido pelo comerciante aqui na América só poderia ser vendido para um comerciante espanhol. Trouxe aqui para vocês também alguns exemplos da sociedade espanhola ou de descendentes de espanhóis que viviam aqui na América. Os primeiros colonos espanhóis aqui na América eram chamados de adelantados. Eles eram considerados o representante do rei aqui na América e tinham o direito e o poder de fundar núcleos de povoamento, construir fortalezas, principalmente no litoral, para a defesa do território, e responsáveis por difundir e espalhar o cristianismo por toda a América. Eles foram obrigados a entregar à metrópole parte do que eles exploravam aqui na América como pagamento de impostos. Os espanhóis também vão criar as chamadas capitanias gerais, que eram governadas aí por um capitão-geral, localizado em áreas estratégicas, em pontos estratégicos aqui da colônia, com o objetivo único de defender o território espanhol aqui na América de ataques de outros povos e de ataques estrangeiros. O objetivo aí era expandir o território e assegurar a exploração dos metais. Então os espanhóis aqui criam as capitanias gerais e os vice-reinados. Os espanhóis também vão criar aí, pensar dessa forma, instituições para administrar a exploração aqui da América. Uma delas, a chamada Casa de Contratação, que é criada em 1503, sediada em Sevilha, na Espanha, estabelecia o chamado sistema de Porto Único, inicialmente Sevilha e depois o Porto de Cádiz. Isso quer dizer que todos os produtos que saíam daqui da América,
obrigatoriamente teriam que ser desembarcados no porto de Sevilha e depois no porto de Cádiz. Em 1524, os espanhóis criam aí o Conselho das Índias, uma empresa estatal responsável pelos negócios coloniais. O Conselho das Índias ele era responsável pela elaboração de leis e da fiscalização de tudo que era produzido aqui na América. Por ter o regime de frotas e galeões em 1540, que obrigava os navios mercantes que saíam daqui da América a retornarem para a Espanha em comboios, para evitar o ataque de piratas e o contrabando. Como eu disse para vocês, os espanhóis vão criar aqui na América os chamados vice-reinados, que vão ser governados por funcionários da coroa espanhola, normalmente aí membros da nobreza, da burguesia espanhola, que foram escolhidos diretamente pelo rei para representá-lo aqui na América. Esses funcionários, eles vão ser aí os responsáveis por assuntos administrativos e militares e faziam parte das mais altas autoridades coloniais aqui na América. Vocês podem ver aqui um mapa dos vice-reinados espanhóis criados aqui no continente americano, o vice-reinado da Nova Espanha, o vice-reinado do Peru, o vice-reinado do Rio da Prata, além do vice-reinado da Nova Granada. As capitanias gerais elas foram criadas com o objetivo de defender o território que estava sendo colonizado pelos espanhóis. Então eu tenho a Capitania Geral de Cuba, a Capitania Geral da Venezuela e a Capitania Geral do Chile. Com relação à organização social, os grupos sociais que viviam aqui no continente americano, nós vamos ter os chapetones, que eram os espanhóis que viviam aqui na América, ocupando os cargos públicos mais altos. Possuíam a maior parte das terras e controlavam a exploração das minas de ouro e prata. Os crioulos são os descendentes dos espanhóis nascidos aqui no continente americano. Então, se meus pais são espanhóis e eu nasci aqui no continente americano, eu sou um crioulo. Eles eram também donos de terra e atuavam na atividade comercial. Normalmente, um jovem, que nascia aqui na América descendente dos espanhóis, ele ia para as universidades na Espanha estudar provavelmente medicina ou direito para depois retornar aqui para a América e trabalhar. Eu vou ter os mestiços, que são os filhos dos espanhóis com os indígenas, que se dedicavam aí ao comércio pequeno, serviço doméstico, trabalho no campo. Eu vou ter os próprios indígenas, que já viviam aqui na América, que são aí incas, maias e astecas, não tinham direito à terra e trabalhavam basicamente na agricultura, nas minas e nas obras públicas. E os africanos escravizados, os africanos que foram escravizados na África e trazidos aqui na América pelos espanhóis. O uso da mão de obra escrava negra pelos espanhóis ela não foi tão intensa quanto o uso da mão de obra escrava negra pelos portugueses aqui no Brasil. Normalmente esses negros escravizados pelos espanhóis trabalhavam em atividades rurais, urbanas e domésticas. A mão de obra escrava negra ela foi predominante principalmente no vice-reinado de Granada e nas ilhas onde hoje nós temos o atual Caribe, na América Central. Os espanhóis também vão se aproveitar da mão de obra indígena, dos povos indígenas aqui na América. Na verdade, nós vamos ter a exploração do trabalho compulsório indígena, ou seja, esses indígenas eles eram obrigados a trabalhar para os espanhóis. Os nativos que trabalhavam para os espanhóis sofriam aí com péssimas e extenuantes condições de trabalho. Nós vamos ter um frei católico, Domingo de Santo Tomás, que vai presenciar essa prática abusiva e vai afirmar: não é prata que se envia à Espanha, é suor e sangue dos índios. Isso porque quem realmente explorava essas jazidas de ouro e prata eram esses indígenas. Nós vamos ter duas formas de exploração do trabalho dos índios aqui na América. O primeiro é a mita, o segundo é a encomenda. A mita já era um sistema de trabalho que foi criado pelos incas aqui na América do Sul. Os espanhóis só se apropriaram dessa forma de trabalho, onde os espanhóis encarregavam um chefe indígena de uma determinada região
de selecionar os homens que deveriam trabalhar aí para esse espanhol. Normalmente esse indígena trabalhava de 2 a 3 anos para o espanhol, um trabalho compulsório. Quem normalmente era escolhido era chamado de mitaio, que recebia um pagamento pelo seu trabalho e só podia deixar o trabalho nas folgas que eram autorizadas aí pelo seu contratador. Esse tipo de trabalho, a mita, ele vai ter muita força, principalmente no vice-reinado do Peru. E a encomenda, que é um sistema de trabalho que autorizava os colonos que viviam aqui na América explorar a mão de obra das comunidades indígenas, principalmente para a agricultura e o trabalho nas minas. O encomendeiro, ele obtinha o direito de cobrar tributos dos indígenas, que eram pagos normalmente em espécie, se esse indígena praticava agricultura, produto agrícola, se esse indígena explorava ouro ou em trabalho. Além disso, o encomendeiro, quando recebia essa autorização da coroa portuguesa para explorar a mão de obra indígena, ele era obrigado a catequizar esse indígena. Esse trabalho obrigatório, compulsório dos indígenas aqui na América vai desorganizar completamente a economia das populações indígenas. A economia dos povos nativos aqui na América ela vai entrar em decadência. Com relação à Igreja Católica, o que nós vamos ter aí, ela sempre apoiando a colonização, porque ela via aí na expansão da colonização, na expansão colonialista, a possibilidade de levar também a fé cristã, além deles verem aí, perceberem uma forma de combater o avanço do protestantismo que estava vindo aqui para o continente americano. Na primeira metade do século XVI, ou seja, na primeira metade de 1500, a igreja ela vai assumir aí a tarefa de catequizar os povos indígenas aqui na América. Nós vamos ter várias ordens religiosas responsáveis por essa catequização, como os franciscanos, os dominicanos, agostinianos e os jesuítas. Outra forma aí que foi encontrada pela Igreja Católica para catequização, cristianização dos nativos foi a criação das missões, onde esses religiosos eles reuniam essa população indígena em aldeias chamadas de missões e reduções, onde esses indígenas eles eram catequizados. As missões elas vão ter muita força, principalmente nas margens do rio Uruguai, Paraná e Paraguai, ou seja, do extremo sul do Brasil e no extremo sul de onde hoje nós temos a Argentina. Esses nativos que eram trazidos das suas aldeias originais para as missões, eles abandonavam a sua vida nômade, a sua vida de indígena e passavam a cultivar alimentos, animais e a produzir peças de artesanato nessa missão. Era como se fosse uma pequena cidade, uma pequena vila que era administrada por um religioso com o objetivo de catequizar. O que nós vamos ter posteriormente são os padres jesuítas aqui na América entrando em confronto direto com os colonos, pois o que nós tínhamos eram os espanhóis que viviam aqui na América invadindo as missões e aprisionando, escravizando os indígenas que viviam aí nessas missões. No século XVI, por volta do século XVI, aí, a coroa espanhola vai substituir os encomendeiros pelos chamados corregedores, que eram os responsáveis por administrar as aldeias pela arrecadação de impostos e prevenir aí os excessos que eram praticados contra essa população indígena. Foram criadas as cortes de justiças especiais e juízes foram designados para defender os indígenas contra o abuso dos encomendeiros e dos corregedores espanhóis. O que nós vamos ter aí é essas comunidades indígenas camponesas se dispersando por todo o território americano. Na verdade, o que a gente tem com a chegada dos espanhóis aqui na América e com a chegada da Igreja Católica aqui na América é o extermínio das populações indígenas frente aí à brutalidade dessa colonização extremamente violenta dos espanhóis.
Nós vamos ter também aqui no continente americano, a partir do século XVIII, 1700, uma redução da atividade mineradora. As jazidas de ouro e prata começam a se tornar escassas. Os espanhóis então passam a focar a sua economia no comércio de açúcar. Esse açúcar ele era produzido principalmente nas ilhas do Caribe, que tem um clima quente e úmido, onde grandes propriedades açucareiras eram sustentadas pelo trabalho escravo negro, com mão de obra africana. Um exemplo aí dessa presença da escravidão africana no Caribe está relacionada à ilha de Cuba, entre 1774 e 1807. A maior parte dos escravos africanos que foram trazidos aqui pelos espanhóis foram enviados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar de Cuba. Vocês podem ver aí um mapa mostrando as ilhas na América Central onde a produção açucareira ganha força. Bem, alunos do 7º ano, eu termino essa videoaula aqui. Estudem e estudem.